pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo direitinho? Hoje eu tenho a honra de fazer a live com o meu colega de turma, que eu já conheço há mais de 20 anos, super cirurgião plástico, um dos maiores nomes de cirurgia plástica aqui na cidade de Florianópolis. Ele é especialista em prótese de mama, em mamoplastia, em cirurgias de mama. Deixa eu só ver se ele está entrando aqui no Instagram. Dr. Márcio Onida. Para quem não conhece o Dr. Márcio Onida, o Dr. Márcio, ele tem um canal do YouTube muito legal, com bastante conteúdo, e ele tem um Instagram muito legal também. Ele é conhecido por ser o cirurgião plástico sincero, ele não esconde nada, ele é super autêntico. Deixa eu só ver se ele está entrando aqui. Márcio, tenta entrar aqui no Instagram, na minha live, que eu vou te chamar aqui para você entrar. Peraí. Vamos lá. Pessoal, vocês estão ouvindo direitinho? Estão todos ouvindo direitinho? Vamos aguardar aqui o doutor. Para você entrar. Peraí. Vamos lá. Pessoal, vocês estão ouvindo direitinho? Estão todos ouvindo? Alô? Um minutinho, vamos entrar aqui, rapidinho. Eu tô aqui, ó. Deixa eu convidá-lo. Deixa eu entrar, deixa eu ver como é que eu convido. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver como é que eu convido. Aí. Só um minutinho que eu tô tentando colocar ele aqui na live, pessoal. Só um momentinho. Prontinho. Demoramos, mas chegamos. Opa! Vamos lá. Boa noite, tudo bem? Olá, doutor Márcio, seja bem-vindo. Deixa eu tentar. Tá me ouvindo? Tá ouvindo direitinho? Boa noite. Oi, Márcio. Boa noite, tudo bom? Tudo tranquilo? Boa noite. Queria apresentar você, tudo tranquilo. Dr. Márcio Onida, que dispensa apresentações. Ele tem um canal do YouTube muito legal para quem gosta dessa área de cirurgia plástica, se interessa por estética, em perguntas. Ele responde muitas das perguntas no canal dele do YouTube. É Dr. Márcio Onida. Como é que é seu canal do YouTube, Márcio? Procura por Márcio Onida que vai achar. Márcio Onida, como está o nome dele aqui, ó. Eu botei o nome no Instagram, você vai estar a marcação aqui embaixo, e no YouTube está o nome dele aqui, Márcio Onida. E ele tem um Instagram também, Dr. Márcio Onida, e ele é cirurgião plástico aqui em Florianópolis. Então, se vocês estiverem ouvindo direitinho, faz um joinha assim. Desde então, já peço para compartilhar com aquela sua amiga que tem dúvidas de cirurgia plástica, que tem interesse de fazer cirurgia plástica, que vai ser o momento de tirar a dúvida. E quem estiver entrando, vai falando de onde que é, qual cidade que vocês são. E, se vocês tiverem dúvida, pode colocar aqui que a gente pegou umas perguntas bem interessantes que mandaram para a gente na caixinha, e eu vou pegar algumas agora também que vocês estão mandando aqui, tá bom? Ó, todo mundo ouvindo bem, então vamos começar. Se apresenta um pouquinho para a gente. E, ó... Consegue me ouvir? Pode falar. É que é a primeira vez que eu faço live assim, com duas pessoas na internet, é novidade para mim. Queria falar boa noite para todo mundo. Eu sou Márcio Onida, sou cirurgião plástico há 20 anos mais ou menos, colega da doutora Camila. É um prazer estar aqui com vocês. Estou aqui para tirar todas as dúvidas possíveis. Se quiserem procurar como hashtag Doutor Sincero, eu tenho bastante conteúdo, eu abordo de uma maneira um pouquinho diferente da maioria dos cirurgiões. Eu gosto de falar realmente como é que as coisas funcionam, né? Sem muita propaganda, assim, porque eu acho mais justo com todo mundo e aí fica mais fácil de lidar com os pacientes no pós-operatório e tudo mais. Tenho muita satisfação de ser dessa forma. Eu queria falar para vocês também o seguinte, quem não conhece a doutora Camila ainda ao vivo, ela tem uma pele que é inacreditável. Segue as dicas dela, porque realmente a minha não é, porque eu não consigo, ela me dá as dicas e tudo mais, mas eu não consigo ter o mesmo nível de dedicação que ela, nem de longe, né? Mas realmente funciona o negócio. A pele dela é impressionante, parece um pêssego, assim,
lisinha, lisinha, não tem uma mancha. Não é filtro, não, viu? Ó, gente. Tem que usar bastante filtro, ela não. Obrigada, Márcio. E a gente se conhece outro dia. A gente se conheceu outro dia, né? Já fiz as contas agora. Tem 24 anos que a gente se conhece, então, desde a faculdade. Então, a gente se conhece. Conheço o Márcio desde que ele era gordinho, né? Desde a época que ele era gordinho, que agora não é mais. Então, já queria colocar ele na parede, começar com um assunto mais. Começar. Ó, vou começar te botando na parede com o assunto mais polêmico da cirurgia plástica. Márcio, muita gente me perguntou, mulheres que fizeram prótese de silicone na mama, muita gente perguntando sobre essa síndrome do silicone, sobre essa síndrome que você tem uma reação autoimune, que dá problema, que tem que tirar a prótese de silicone. Explica um pouquinho para a gente sobre essa síndrome, que está muito falada agora na mídia, na grande mídia, e tem muita gente tirando silicone por causa disso. É uma infelicidade, na verdade, né? O que aconteceu é o seguinte, doença do silicone, tem três entidades que as pessoas têm falado muito ultimamente na internet, né? Uma é a doença do silicone, outra é a síndrome ásia, e a outra é o BIAS ALCL, que é um câncer. Mas é o seguinte, primeira coisa que a gente precisa entender, a prótese de mama é uma bolinha de borracha, né, feita para o ser humano, com toda a tecnologia e tudo mais, mas sempre falo, é uma bolinha de borracha, um corpo estranho que está dentro da gente. Então, ele pode gerar alguns problemas? Pode. O que é o mais importante em relação a risco? Tudo que o médico faz, existe algum risco, você não precisava ser médico para fazer. O mais importante não é se tem risco ou não, é qual o risco, qual o tamanho desse risco. Por exemplo, a doença do silicone que todo mundo diz, né? Existe alguns, até separei aqui, ó. Existem alguns sintomas que na internet o pessoal divulga bastante, ansiedade, fadiga, dor na junta, dor muscular. Tem uma lista de mais de 40 sintomas. Desses 40 sintomas, já falei algumas vezes na internet, eu tenho mais da metade. E, cientificamente, não existe absolutamente nenhum artigo científico, nenhuma fisiopatologia que comprove a tal da doença do silicone. As pessoas têm alguns sintomas e acabam não sabendo o porquê, relacionando isso à prótese, né? Então, não existe nenhuma comprovação, só que na internet existe uma febre, né, de retirada de explante e tudo mais. Eu não sou contra, eu sou a favor da pessoa escolher se quer colocar, a pessoa quer tirar também não tem problema nenhum. Agora, o que não pode, na minha visão, né, é você condenar o implante como se ele tivesse culpa de uma série de coisas que a gente vê na internet. Quem tem conhecimento científico vê vários casos de contratura capsular tradicional que a pessoa tira a prótese porque acha que é uma doença diferente ou alguma coisa assim. Então tem que ser bem ponderado isso aí, tem que lembrar também que é uma indústria, né? A gente ganha muito dinheiro colocando prótese e muita gente ganha mais dinheiro ainda retirando prótese, né? E aproveita dessa sensibilidade do paciente, dessa fragilidade desse momento e acaba, às vezes, induzindo uma cirurgia que não faz muito sentido. Outra coisa, além da doença do silicone, só para encurtar aqui, porque senão eu falaria 2 horas sobre o assunto, existe o tal do BIAS ALCL. O que é o BIAS ALCL? É um câncer que pode dar na cápsula da prótese. Mas para vocês terem uma noção, o câncer de mama, em cada 10 mulheres, uma vai ter câncer de mama, e cada 3 vai morrer. A cada 3, uma vai morrer de câncer de mama. É uma coisa muito, muito comum. Existem vários estudos que mostram que a prótese de mama reduz a chance de câncer de mama, desse câncer super comum e super agressivo. Ao mesmo tempo, descobriu-se que existe um câncer relacionado à cápsula da prótese, que a chance, a última que eu li, por exemplo, relacionada à prótese de poliuretano, 1 para 230 mil casos. Em 20 anos eu nunca vi nenhum caso. Não estou falando que não existe, logicamente existe, é uma coisa muito séria, é um câncer, tem que ser tratado de maneira muito séria. Agora, a chance disso acontecer é absurdamente pequena para a pessoa que tem realmente uma infelicidade. Mas é muito mais comum a pessoa ter um câncer normal de mama do que se relacionado à prótese. 200 vezes mais, 200 mil vezes mais. Então, assim, 20 mil vezes mais, é muito mais comum. Eu vi alguma coisa sobre a diferença de a prótese lisa da prótese que tem uma textura. Tem alguma diferença na questão de câncer? Você já viu isso? Não, na verdade existe o seguinte, é uma guerra de indústria também, né? O pessoal da doença do silicone acha que é uma guerra para ganhar paciente, ao mesmo tempo é uma guerra para tirar o paciente, né? Quando se fala de câncer, quando se fala de BIAS ALCL e tudo mais. Na minha visão, você tem que encarar o seguinte, qualquer das próteses pode te dar um problema,
qual a chance disso te dar um problema grave, como um câncer, por exemplo, ou mudar a sua vida absurdamente? A chance é muito, muito, muito pequena. É igual você andar de escada rolante, achar que vai tropeçar, bater a cabeça e morrer. Pode acontecer? Pode cair o elevador? Pode. Mas é uma coisa realista, uma coisa assim, que todo mundo vai viver isso, que a maioria vai viver isso, ou que grande parte vai viver isso? Não é. É muito raro de acontecer. Infelizmente, coisas raras acontecem, pessoas caem no elevador, pessoas caem na escada rolante, mas se a gente deixar de viver ou deixar de buscar a felicidade por causa de uma chance ínfima de dar um problema, a gente não sai de casa. O Márcio, tem um monte de gente te elogiando aqui, ó, no Instagram e no YouTube. A Marisha Mãe Deck falou: Márcio Unida é muito top. A Cíntia de Mello falou: botou os gêmeos com você, você faz parto? Essas bolinhas aqui, elas trazem muita felicidade. Graças a Deus, é uma cirurgia que tem mais de 97% de felicidade. E me perguntaram também se tem que trocar a prótese depois de 10 anos, porque a prótese ela tem uma validade, né? Ótima pergunta. É o seguinte, é uma pergunta muito comum. As próteses de mama, como eu sempre falo, é uma bolinha de borracha feita pelo ser humano. Tem toda uma tecnologia, mas nada mais do que isso. Eu sempre digo o seguinte, é igual um pneu do carro. O pneu do carro, ele é normal ele durar até 50 mil quilômetros. Só que o que você faz? Você vai lá de vez em quando e vê se ele está ficando careca, se está na hora de trocar. A prótese de mama é a mesma coisa. Ela pode se romper, ela pode dar contratura, mas o mais comum é ela durar mais de 10 anos sem problema nenhum, não tem uma data específica. O que você faz? Faz ultrassom uma vez por ano para ver se está tudo direitinho, olha no espelho, vê se você está satisfeito esteticamente e pode fazer uma ressonância a cada 5 anos, por exemplo. Estando tudo certinho, você não tem necessidade de trocar, seja com 5, 10, 15, 20 anos. Então é importante fazer a manutenção, né? Observar para ver se está tudo direitinho, né? Fazer esse check-up anual e tudo mais. Então, tudo direitinho, não existe uma data específica para trocar, não. Ai, caiu no Instagram muita aqui. Muita gente vende como se fosse uma coisa vitalícia. Caiu no Instagram, a gente vai voltar aqui, tempo, tá? Né? Se a gente pensar que vai colocar uma prótese de mama com 18 anos e com 90 anos de idade vai ter com a mesma prótese... Mas no Instagram, Márcio, caiu aqui, tá? Só um minutinho, caiu no Instagram. Pessoal, caiu no Instagram, a gente vai voltar aqui, já com o Dr. Márcio. De vez em quando acontece isso. O Instagram, essa hora, tem muita gente fazendo live. E aí cai. Quem está entrando agora nessa live, essa live já começou há algum tempo, é a segunda vez que a gente entra aqui, que o Instagram caiu. Então, se você está vendo essa live pelo Instagram, depois dá uma olhadinha na live que está no canal do YouTube, Camila Zini Dermatologia, que a live está completa no canal do YouTube, tá? O Dr. Márcio Unida já está aqui. Vamos contar aí. Vamos lá. Vamos convidar. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. De novo no Instagram. Quem perdeu o inicinho da live pelo Instagram, depois dá uma olhadinha lá no meu canal do YouTube, porque a live está completa no canal do YouTube. Boa noite, Márcio, de novo. Caiu de vez em quando. Se cair no Instagram, essa live vai ficar completa no YouTube, porque ela já caiu uma vez aqui. E a gente estava conversando sobre prótese de mama, Márcio. Está ouvindo direitinho? Vocês estão ouvindo direitinho? A gente estava conversando sobre prótese de mama. Tá. Tiveram algumas pessoas que perguntaram sobre sensibilidade. Se a prótese de mama, ela faz perder a sensibilidade dos mamilos. Joia. Vamos explicar isso bem facinho para vocês. Imagina o seguinte. Imagina que existe a mama, né? As duas mamas, e do lado de cada mama, em volta assim, imagina que a mama está aqui, e em volta assim vem os nervinhos, né? Então, e eles brotam aqui em volta das costelas. Então, se você coloca uma prótese muito grande para o seu corpo, existe uma chance maior de você romper esses fiozinhos aqui. Imagina como se fosse um fiozinho elétrico, né? Existe mais chance de romper esse fiozinho aqui e chegar menos informação aqui na areola. E a parte mais extrema aqui, a parte mais larga da prótese, normalmente é no quarto espaço intercostal, que é onde a prótese vai ser mais larga, que é exatamente o nervinho que leva a sensibilidade para a areola. Muitas vezes, eu falo que o corpo não lê o livro, então nem sempre ele sabe que o nervinho é para sair lá na bordinha, às vezes o nervo sai mais para o meio, né? Tanto para fora quanto para dentro. Então, muitas vezes, mesmo com prótese um pouco menor, pode alterar a sensibilidade, mas é muito mais comum você alterar a sensibilidade ou perder a sensibilidade se você coloca uma prótese muito grande. Tem que entrar na cirurgia sabendo que, né, é uma agressão ao corpo, querendo ou não, por menos que a gente faça,
Por mais que, às vezes, uma prótese de mão, uma cirurgia de prótese de mão, eu já mostrei isso num vídeo, às vezes a gente usa uma gaze só, né, de tão pouquinho que sangra, mas o local onde você coloca a prótese, às vezes ele distende um pouquinho, ou o nervo brota lá onde a gente precisa colocar a prótese, e aí pode dar essa alteração. Mas eu diria que só não arriscar tamanhos muito grandes, que a sua chance de manter a sensibilidade é bem grande. O tema da live é cirurgia plástica e cuidados com a pele, mas como eu estou com o meu colega, amigo, Dr. Márcio Onida, cirurgião plástico, estou aproveitando ele para tirar todas as dúvidas sobre cirurgia plástica antes de a gente falar sobre a pele. A Suelen de Meirelles está no Instagram perguntando assim, coloquei prótese por baixo do músculo, fica lindo, mas a recuperação é terrível. Márcio, tem diferença de você colocar a prótese por baixo ou por cima do músculo? Pode para a gente um pouquinho da sua experiência. Vamos lá, existe bastante diferença, na verdade, né? Se inventou de colocar a prótese atrás do músculo, que não é a posição natural da mama, quando se usava prótese de salina, lisas e salinas nos Estados Unidos, que eles eram proibidos de colocar prótese de silicone, e aí precisava colocar atrás do músculo para diminuir a chance de complicação, que era até 80%, baixava para 20%, e era como dava para ir se levando por lá. No Brasil não se proibiu a prótese de silicone, então a gente já coloca a prótese na frente do músculo já há bastante tempo. O que aconteceu? Há uns, se eu não me engano, 4, 5 anos atrás, mais ou menos, surgiu um boato de que iam proibir as próteses de poliuretano, que é a que gruda na frente do músculo, e a prótese texturizada, por causa que quando descobriram aquele câncer que a gente conversou agora há pouco. Então eles acharam que iam proibir essas próteses e tudo mais, foram estudar mais a fundo, descobriram que não precisava proibir essas próteses. E muita cirurgião já se adiantou, começou a desenvolver mais técnicas de colocar atrás do músculo, e aí aproveita, né, propaganda, aquela coisa toda, internet, e aí se manteve alguma moda de colocar atrás do músculo, na minha visão, né, sem necessidade, porque é uma cirurgia muito mais agressiva. A prótese na frente do músculo tem a tendência de doer muito menos no pós-operatório, só que você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque essa prótese, até ela grudar no seu músculo, existe a chance dela roçar ali, né, e sangrar um pouquinho mais. Quando você coloca a prótese atrás do músculo, é uma prótese bem lisa, e fica um líquidozinho e ela desliza facilmente ali por trás. Só que tem a distensão muscular. Então dói demais. Para tentar evitar que doa tanto, os médicos arriscam, vamos dizer assim, um pouquinho mais de sangramento e pedem para a paciente mexer mais os braços. Né? Eles dizem que a recuperação é mais rápida. Na verdade, não. Você precisa mexer o braço, senão você não atura a dor. E é um risco meio que calculado, trocando pelo benefício de doer um pouco menos. Mas, em geral, sim, a prótese atrás do músculo, o pós-operatório dói bastante, dói bem mais do que a prótese na frente do músculo, mas isso é uma coisa bem individual, né? Tem paciente que coloca a prótese na frente que dói bastante, mas a grande maioria é uma dor bem suportável, bem tranquila. Mas você corta o músculo, né? Você tem que cortar mais uma coisa para você cortar, né? Olha, isso, a Janaína Penteado está aqui no YouTube perguntando assim, depois que coloca a prótese, tem que dormir de barriga para cima? Que ela se sente sufocada. Eu recomendo que as pacientes durmam de barriga para cima nos primeiros 15 dias. Né? Depois desses 15 dias é muito difícil da prótese se deslocar, principalmente a prótese na frente do músculo, se ela for de poliuretano, ela tende a grudar, fazer um efeito velcro na frente do músculo, né? E ela gruda ali e não sai mais, é muito difícil você deslocar. Antes dos 15 dias, para ela grudar no lugar certinho, recomendação é dormir de barriguinha para cima, e depois de 15 dias, é um sofrimento pequenininho para o benefício todo. É muito rápido, gente. E qualquer coisa, toma um remedinho, uma melatonina, alguma coisa assim, né? Desculpa, só aproveitar, Camila. Só aproveitar essa informação da pergunta anterior junto. Quando a prótese está atrás do músculo, como ela fica sobre a ação muscular e ela é lisa, ela pode se deslocar a qualquer momento da vida. Então, muitas vezes o médico libera a paciente para dormir de barriga para baixo, porque ela pode se deslocar com um dia e com 50 dias ou com 10 anos, o risco de deslocamento é o mesmo. Então, não tem por que proteger, vamos dizer, um pouco mais a paciente nesses primeiros dias. Olha, uma pergunta que não tem muito a ver com a cirurgia plástica, mas é uma pergunta de muita gente. Por que as cirurgias não são tão acessíveis? Explica um pouquinho para a gente quantas pessoas, mais ou menos, para o pessoal ter uma noção do que é uma cirurgia plástica, quantas pessoas estão envolvidas, quantos médicos cirurgiões, médicos anestesistas, hospital clínico. Explica um pouquinho para a gente como que é uma cirurgia de uma prótese, por exemplo.
Dá para ser feito em consultório, com anestesia local? Outra pessoa perguntou aqui, ó, dá para ser anestesia local? Vamos lá, vamos explicar um pouquinho por que o pessoal acha que a cirurgia plástica é muito cara. Na verdade, não é, né? Você tem que imaginar tudo que é envolvido. Vamos começar do comecinho bem simples. Primeiro tem a formação do médico, que é muito longa, são 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica. Você precisa, né, sustentar todo esse desenvolvimento técnico e tudo mais. Além disso, imagina que ele já se formou faz tempo, esse curso já foi diluído. Você tem que ter um consultório, tem todos os cursos de consultório, secretária, luz, internet e tudo mais. Na cirurgia tem que ser feita no hospital. O hospital tem que ter todas aquelas... acho que caiu. Caiu aqui no Instagram, né? Peraí, vai voltar, tomara que volte. Não, voltou. Voltou, vamos lá. Voltou? Então, voltou. A cirurgia, o ideal é que ela seja feita no hospital para você ter o máximo de segurança possível. Exige que tenha aparelhamento específico, né? Cada tesourinha daquela que você usa na cirurgia custa R$400. Você precisa ter LED, você precisa ter um anestesista, você precisa ter a circulante de sala, você precisa ter auxiliar, você precisa ter a instrumentadora. Todo mundo precisa estudar para estar ali. Tem que ter um leito de CTI reservado para, se acontecer qualquer problema, ter um paciente, tem que ter um leito de CTI para ele, né? Você tem que ter uma estrutura toda por trás para aqueles 50 minutos de cirurgia. E depois a paciente fica internada, existe a hotelaria da internação, existe a prótese em si, existem os anestésicos que são utilizados. Então a gente pensar que 5 minutos ele cortou ali e colocou uma prótese. É querer simplificar, igual o piloto de Fórmula 1 que dirige ali 5 minutinhos o carro, toda uma estrutura envolvida e tudo mais. Mas até que foi barateado bastante a cirurgia plástica, né? Antigamente, se você pensar, só os famosos e milionários faziam cirurgia plástica. Hoje em dia, eu tenho pacientes de todos os níveis sociais que fazem cirurgia bem planejadinho, funciona bem para grande parte se organiza direitinho, muitas vezes alguns médicos até parcelam, você começa a pagar adiantado até o dia da cirurgia, tudo tem jeito, né? E, Márcio, vamos trocar um pouquinho de assunto, que a gente falou muito agora sobre prótese, mas tem muita pergunta sobre outras coisas, tá? Perguntaram muito se você ter 2 cirurgias ao mesmo tempo, por exemplo, uma mamoplastia e uma cirurgia, uma abdominoplastia, que é aquela cirurgia de flacidez abdominal, na cirurgia, que você acha? Os meus pacientes, eu tenho uma conduta um pouco fora da média, né? Eu não recomendo muito cirurgias grandes. Qual que é a recomendação geral? Vamos lá, vamos por partes. A recomendação geral é que evite-se de passar de 6 horas de cirurgia, né? Você pode colocar vários auxiliares numa cirurgia para te ajudar, para acelerar a cirurgia, mas o ideal é que nunca passe de 6 horas, porque a cada hora que se passa, o risco aumenta de saúde bastante. Então, acima de 6 horas seria não o ideal. Com o Covid, né, com toda essa história aí da infecção, não sei nem se pode falar isso na internet mas existe um cuidado extra, né, de diminuir o tempo cirúrgico, porque se o paciente adoece depois de uma cirurgia, ou adoeceu um pouco antes da cirurgia, não conseguiu fazer o diagnóstico e tudo mais, o risco seria aumentado. Além disso, eu gosto de fazer a cirurgia inteira eu mesmo, né? Então eu gosto de ter o meu capricho, ter a minha técnica na paciente. E se você faz múltiplas cirurgias, além do tempo cirúrgico estar muito aumentado, você chega no final de 5 horas de cirurgia, o seu pontinho, a sua dedicação, o seu capricho nunca consegue ser a mesma coisa do que 2, 3 horas de cirurgia. Então eu procuro evitar acumular cirurgias muito grandes. Se você tem cirurgias pequenas, tipo lipo, que é uma cirurgia grande, e associar com prótese de mama, que é uma cirurgia rápida, aí eu não vejo muito problema, você faz, é bastante comum a gente fazer. Agora, mama mais abdômen, para você fazer uma coisa caprichada, extensa, você precisa fazer com outros médicos, outros cirurgiões, auxiliares e tudo mais, e aí você realmente não tem certeza quem que vai estar te operando. E é uma conduta pessoal minha, eu acho que quanto menos eu conseguir arriscar a vida do paciente, melhor para todo mundo. Acho que cirurgia plástica é uma coisa muito boa, mas a gente tem que sempre dosar o risco-benefício, e eu tento sempre estar do lado da segurança. A Lima Jusileide está perguntando sobre sutiã de sustentação. É preciso usar um sutiã especial depois da cirurgia de mama ou de prótese? Eu gosto de indicar para os meus pacientes um sutiã de alta compressão, que ele serve para quê? Igual quando você tem algum machucadinho, né? Imagina que você caiu e ralou o joelho. Como é que você faz para parar de sangrar? Você vai ali e comprime, né?
Então, o sutiã pós-operatório, a primeira função dele é comprimir. Eu tenho um vídeo bastante visualizado, inclusive, no YouTube, que fala sobre sutiã. Ele tem a função de comprimir a mama, né? Então ele pega tudo em volta da prótese para comprimir ela no corpo, para diminuir a chance de sangramento ali em volta. E, além disso, eu sempre recomendo os pacientes usarem, sempre que possível, né? Não vai virar escravo do sutiã, mas sempre usar um sutiã pós-cirúrgico, um sutiã que dê alguma sustentação na mama para o resto da vida. Você imagina que essa bolinha aqui está pendurada no seu corpo. Se você pega uma bolinha que está pendurada na sua pele, e aí você vai andar, correr, caminhar, fazer esporte o seu dia a dia todo, como é que isso aqui vai ficar depois de 10 anos fazendo isso aqui? Não vai ser ideal, né? Então, se você tem uma prótese e ela está sustentada aqui pelo sutiã, o efeito de esgarçamento do tecido ali vai ser muito menor e eu acho que você vai ter um resultado muito melhor a longo prazo. Mas ele é muito importante nos primeiros 20, 30 dias, depois aí vira opcional de tratamento de vida, de cuidados com o futuro de cada um. Ô, Márcio, eu atendo muitas mães, eu tenho muitas seguidoras. A maioria das seguidores é mulher, né? E a maioria também é mãe. E você sabe que a maternidade é uma coisa linda, mas muitas vezes a mulher sai da maternidade com o corpo acabado, né? E depois dos 40, então, é mais difícil daquela barriguinha voltar ao normal. E aí, qual a indicação, por exemplo, uma mulher fazer lipoaspiração ou fazer abdominoplastia? Qual é a diferença de você fazer uma lipoaspiração, uma abdominoplastia? A mulher que ainda quer ter filho, ela pode fazer abdominoplastia? Vamos lá, ótima pergunta. Abdominoplastia é plástica de abdômen, tá, gente? É tirar a pele. Vou tentar explicar aqui um pouquinho sem imagens, mas vamos lá. O que acontece? As coisas que a gente pode fazer numa barriga, né, para ela ficar mais bonita, assim, de maneira bem simples, para ficar fácil de entender. O que é lipoaspiração? A gente enfia uma cânula, né, um canudinho de metal, suga a gordura, né, que está ali embaixo da pele, e essa pele vai ter que se acomodar de acordo com a natureza de cada uma. A paciente que já teve filho, normalmente perde um pouco da elasticidade da pele, e essa pele tende a não, né, colar como a gente gostaria que fosse. Então, gera uma certa flacidez que pode incomodar a paciente no pós-operatório. Aí a gente vai pensar em retirada de pele, né? Em pacientes que têm uma flacidez aumentada do umbigo para cima, né, a parte do umbigo até a base da mama, mais molinho, com excesso de pele, muitas estrias, a gente vai precisar fazer uma abdominoplastia, que é tirar toda essa pele do umbigo para baixo, puxar, esticar essa pele e fazer um novo buraquinho para o umbigo sair, para ter uma barriguinha esticadinha, novinha. Se essa pele é muito curtinha, ou se o problema, o dano causado pela gestação, engordar e tudo mais, foi feito apenas do umbigo para baixo, aí pode ser feita a mini abdominoplastia, que é tirar um fuso de pele, né, tirar um bifinho ali por baixo, e aí você vai ter a pele esticada do umbigo para baixo. A mini abdominoplastia não estica a parte de cima, né, do umbigo para cima vai se manter do jeito que está, pode até fazer uma lipoaspiração, se a pele tiver condições de se adaptar naturalmente, e aí estica a pele do umbigo para baixo. E aí, nesse caso da mini abdominoplastia, não se mexe no umbigo. Então, varia muito de caso para caso, né? A gente sempre precisa analisar o que vai ficar. Eu sempre falo, o que a gente vai tirar não importa muito, importa o que vai ficar. Se a parte que vai ficar, que é do umbigo para cima, for muito boa, não se mexe ali. Se a parte que vai ficar só a parte... tudo, aí dá para fazer o lipoaspiração se realmente tiver indícios de que essa pele vai colar naturalmente. Com imagens... Faz às mulher vezes que ainda quer ter filho? Boa pergunta, desculpa. Em pacientes que ainda pretendem ter filho, o que acontece? Você imagina que você pega uma mulher, né, o corpo da mulher, tira a barriga dela toda do umbigo para baixo, corta aquilo, tira tudo aquilo fora, estica essa pele, só esse toquinho de pele que tem do umbigo até a mama. Estica e vira a barriga inteira. Se essa paciente volta a engravidar novamente, aquilo vai dilatar e vai virar estria pura, né? Primeiro que vai ter uma certa dificuldade de dilatação, porque quando a gente faz abdominoplastia, a gente costura a musculatura. O paciente engravida, a barriga tem que se dilatar, a musculatura acaba se afastando. Durante a abdominoplastia, como está tudo abertinho, a gente vai lá, aproveita e junta essa musculatura e empurra a barriguinha para dentro. Se você faz tudo isso e depois engravida de novo,
essa musculatura vai ter dificuldade de se abrir novamente, então a gravidez vai meio que crescer para os lados, assim, de maneira simples. E essa pele que vai estar já, um toquinho de pele já esticado, a chance de dar muito mais estria e depois não ter pele suficiente para você cortar e fazer uma terceira barriga vai ser muito grande. Então, não recomendo que faça abdominoplastia se pretende engravidar novamente. Foi até uma pergunta que fizeram sobre estria, né? Muita gente preocupada com estria pós-cirurgia. Então, toda vez que você estica uma pele que não está preparada para esticar, maior chance de você ter estria. Outro fator também de você ter estria, que também muita gente pergunta, é a questão... A idade também é muito importante, tá? Meninas muito novas, por exemplo, uma menina que engravidou com 18 anos, 17 anos, é muito mais fácil ter estria do que uma mulher que engravidou com seus 35, porque o colágeno, a elastina, a matriz extracelular daquela pele, a derme, ela não está completamente madura para esticar e para... uma mulher mais madura, ela já teve várias, já engordou, já emagreceu, ela já tem uma pele um pouco mais elástica, um pouco mais elástica que uma menina nova. E outra coisa também, ingesta de proteínas. As pessoas se preocupam muito em passar creme anti-estria. Eu até sugiro alguns cremes, eu gosto muito de passar cremes hidratantes. Porém, o creme ele não trata, não tira uma estria. O que vai evitar de você ter estria é você evitar de você ganhar muito peso, evitar de você inchar muito, evitar, por exemplo, de proteínas. Você tem muita proteína. O colágeno e a elastina da pele, eles são proteínas. Então, se você tem uma dieta só de carboidrato, só açúcar, massa, pão, você não vai ter proteína para formar colágeno. Toda vez que a pele estica, você botou uma prótese de silicone, a sua pele vai esticar. Se você não tiver proteína para produzir colágeno ali, é bem provável que você tenha estria, tá? A mastopigmentação, tá falando aqui, meninas muito novas que colocam próteses muito grandes também ganham muito estria, justamente por causa disso. Uma prótese, de repente, a menina não tinha mama nenhuma, de repente ficou com uma prótese enorme ali. Mais fácil de ter estria. E não tem creme que segure essa estria, se a pessoa não tiver uma boa alimentação, uma boa ingesta proteica. É claro que os cremes podem ajudar. Quando a estria é branca, nem sempre ela some. Claro que tem muitos tratamentos para estria branca, tem laser, tem microagulhamento, tem ácidos que a gente pode fazer, peelings, mas a estria branca é uma estria mais antiga, mais difícil de tratar. A estria mais fácil de tratar é aquela rosinha, vermelhinha ou roxinha. Vamos ver se tem mais pergunta aqui, ó. Fale, desculpa. Não sei se você planejou algum horário melhor para falar sobre as estrias, senão a gente já pega o gancho e eu te faço algumas perguntas sobre vamos falar. Quero sempre aprender. Vamos lá. Então, eu queria saber de você primeiro, já que você falou da gestação, os cremes para estria em geral são os mesmos? Você pode passar o mesmo creme para quem está grávida ou para quem, por exemplo, fez uma cirurgia plástica? Tem alguma restrição para grávidas e tudo mais? Então, grávidas não podem usar os retinoides. Retinoides são cremes derivados da vitamina A, que são os cremes que têm maior estudo científico para melhora de colágeno, que é o ácido retinóico, retinol, retinaldeído. Tem vários cremes com retinoides. O seu médico pode passar o ácido retinóico. Geralmente, o retinol você pode comprar até sem só que a grávida pode usar, porque os retinoides, eles podem causar problemas de formação do feto. Não tem estudo de retinoide tópico, mas tem o retinoide oral, que é o Roacutan, que é até usado muito para acne, para espinha, que não pode de jeito nenhum ser usado na grávida. Então, a gente evita também de usar o retinoide tópico, que a gente não sabe qual é o efeito que pode ter. Na prática, eu já atendi milhares de mulheres que passavam ácidos na pele e descobriram que estava grávida. Inclusive eu passava ácido quando eu descobri que estava grávida. Não aconteceu nada com meu filho, mas assim, eu não indico que use retinoide na gravidez. Na gravidez, você... Só um minutinho aqui, ó, falando em filho, ó. Aí, na gravidez, você pode usar, por exemplo, cremes com vitamina E, você pode usar cremes com óleo de rosa mosqueta, óleo de semente de uvas, óleo de amêndoa, tem vários tipos de óleo, mas não pode usar nenhum creme com retinol, nem ácido retinóico, nem ureia. Ureia acima de 3% também não pode, porque a ureia é um creme que é hidratante, que é muito comum o pessoal usar, só que a ureia ela pode aumentar a permeação de outros ativos. E aí, quando você aumenta a permeação de outras coisas, pode alguma coisa entrar
para a corrente sanguínea, e isso a gente não sabe o que pode causar no feto. Então, na dúvida, a gente não usa. Interessante. Tô sabendo mais agora, tá vendo? Ó, e pálpebras caídas, o que fazer? A gente perguntou se tinha algum tratamento de pele, algum creme ou algum laser para fazer. Muitas vezes nós, dermatologistas, a gente tenta de tudo para a pessoa não fazer a cirurgia plástica, a gente tenta melhorar colágeno, tem muitas coisas que a gente pode fazer, peelings, só que muitas vezes tem que ser um peeling mais agressivo ou tem que ser um laser mais agressivo, e muitas vezes quando tem uma sobra de pele, a gente não vê um resultado tão bom quanto a cirurgia que vocês fazem de blefaroplastia. Explica um pouquinho para a gente, a partir de que idade uma pessoa pode fazer blefaroplastia, ou se não tem idade, algum grau de flacidez. Explica um pouquinho para a gente, Márcio. Beleza, vamos falar um pouquinho de blefaroplastia. Blefaroplastia, como vocês podem ver até em mim, é essa pelinha que vai sobrando aqui na pálpebra superior e vai incomodando, né, esteticamente. Não existe uma idade, né? Tem muita paciente que tem uma tendência familiar já a ter um pouquinho mais de excesso de pele, ou aquela pele mais gordinha que vem aqui embaixo, e aí pode operar com 20 e poucos anos, já operei alguns casos assim. Mais comum acima dos 40 anos, mas não existe uma idade limite. Uma coisa muito curiosa que eu vejo muita dúvida das pacientes é o seguinte, e é muito comum, às vezes a paciente tem o supercílio mais baixo, e aí acha que a indicação seria fazer blefaroplastia. Na verdade, isso é uma primeira coisa que a gente faz avaliação. Né? Se o supercílio é muito baixo, por exemplo, sempre vai sobrar alguma pelinha aqui. E se você for cortar, se você for ver, dá para puxar aqui e cortar, dá. Se você pegar aqui nesse meu olho, nessa maneira, cortar no cílio e na sobrancelha, você consegue juntar as duas coisas e viver naturalmente. Nem por isso vai ficar mais bonito. Então é muito importante, antes de sair cortando essa pele aqui, o excesso de pele, é você posicionar de maneira correta o supercílio, que pode ser, por exemplo, com um dermatologista através do Botox, que é muito comum. Eu sempre indico o paciente fazer Botox, na grande maioria das vezes, muito antes de fazer a blefaroplastia. Se você tem uma queixa em casa de que, eu acho que eu preciso fazer uma blefaroplastia, faz uma avaliação, mas muito provavelmente o Botox vai estender esse prazo antes de você realmente necessitar de uma blefaroplastia vários anos. E aí, uma vez que ela está bem posicionada, se mesmo assim tiver um acúmulo de pele aqui, aí você vai fazer aquela maquiagem e acumula, não fica certinho, fica sempre aquela linha, fica borrado, fica um excesso de maquiagem acumulado, aí sim você parte para a blefaroplastia, que é quando a gente tira o excesso de pele aqui, pode tirar uma faixa muscular, pode tirar umas gordurinhas que a gente tem aqui também, mas é sempre importante você ter um posicionamento do sobrancelha antes de simplesmente avaliar, porque se você tem uma sobrancelha baixa, homem é muito comum isso, sabe? Homem sempre tem o supercílio mais baixinho, depois vocês procuram aí no Google, os homens que vocês acham... É o mais retificado, né? Comum, muito comum. A mulher a gente tenta levantar um pouquinho assim. Baixinho. A mulher sempre quer mais puxadinho. Mas mesmo no homem dá para com Botox você manter a sobrancelha talvez um pouquinho mais alto e adiar um pouquinho a blefaroplastia. Se mesmo assim sobrar pele, o homem não usa maquiagem em geral, né? Mas se mesmo assim sobrar uma pelinha, você vai lá, faz a cirurgia, uma cirurgia bem tranquila, os pontinhos ficam... Às vezes não precisa tirar, às vezes os pontos se tiram com 3 a 7 dias. Uma cirurgia rápida, de recuperação bem tranquila, fica roxo mais ou menos uma semaninha, uns 3, 4 dias, e depois vai se recuperando muito bem. O Márcio, a Val Anzai está perguntando o que fazer para bolsas embaixo dos olhos. Muitas vezes as pessoas procuram a gente para fazer preenchimento, porque essa região aqui às vezes é funda. Mas e quando elas têm aquelas bolsas de gordura aqui embaixo? O que você recomenda? Então, vou me usar de exemplo mais uma vez, né? Eu sou um pouco tímido. O que acontece? Eu fiz preenchimento aqui de olheira já uma vez. Eu tenho uma tendência já genética de ter isso aqui fundo. Você vê a transição, agora menos, né? Mas eu via bem a transição aqui da órbita, né? Esse ossinho que tem aqui em volta do olho. Eu vi essa transição. Quando você vê essa transição muito grande, mas não tem aquelas dobras de pele sobrando, ou não tem um abaulamento tão grande, o preenchimento funciona muito bem. Se você começa a ter aquelas rugas horizontais, aqui, você vê claramente que aquela pele está sobrando, estou meio desidratado aqui, fica mais fácil de dar o exemplo. Você vê aquela pele mais, você puxa assim, ela fica sobrando e tudo mais, você pode fazer uma blefaroplastia, que você corta bem próximo do cílio aqui assim, e dá aquela puxadinha, inclusive pode dar uma arrepiadinha assim no canto da sobrancelha, do olho, né? Não tanto assim.
que aí você faz a blefaroplastia. Pela blefaroplastia mesmo, você pode reduzir essas bolsas que estão aqui embaixo, então às vezes o relevo aqui melhora essa transição. Quando não tem excesso de pele, mesmo assim você tem isso aqui muito abaulado, você pode fazer cirurgia meio que por dentro dos olhos, né? Você entra aqui na mucosa da pálpebra inferior, tira aquelas bolsinhas de gordura sem cicatriz e fica muito bem. Quando você tem festum, o que é festum? Festum são aquelas bolsas mais isoladas aqui embaixo. O meu não é exatamente um festum, não. Isso aqui é envelhecimento mesmo. Aqui eu preencheria esse cantinho aqui. Mas quando fica aquela bolsa separada, que parece que injetou alguma bem coisa... Bem marcada, né? Tipo, aquela coisa bem gordinha aqui, né? Isso, fica uma bolsa bem separada aqui, assim. Esse é de difícil tratamento. É muito complicado se tratar festum. Você pode fazer cirurgia, tentar puxar, né, subperiosteal, você pode fazer cirurgia de face para cá, você pode injetar gordura, mas é realmente de tratamento muito difícil, porque essa pele fica esgarçada muitas vezes, né, igual um balão que desinflou, não fica aquela elasticidade ideal. Então, quem tem festum tem que botar na cabeça que, infelizmente, o tratamento é difícil. A gente consegue melhorar bastante, tanto cirurgicamente como com preenchimento, mas buscar o lisinho total, como a gente vê nos filtros do Instagram, aí entra o meu doutor sincero. Não existe, a gente tem que saber Márcio, os limites. Eu tenho muitas pacientes que têm indicação de fazer cirurgia de pálpebra e elas falam para mim, doutora, eu não vou fazer cirurgia porque eu vejo aquelas pessoas que faziam cirurgia antigamente, que ficavam com os olhos assim, e aí elas têm medo, elas têm pavor de fazer cirurgia para não ficar daquele jeito. Tem alguma forma de não ficar com aquele olho assim, ó, aberto? Isso era muito comum. Antigamente isso acontecia muito mais, né? Complicação sempre pode acontecer, mas antigamente isso era muito comum, porque achava-se que quanto mais tirava de pé, pendurava toda a força aqui de puxar para cima na pele. Então existia muitas essas retrações assim. Você vê muita gente mais velha, que inclusive tem esse tarso, que é essa cartilagem aqui mais frouxa, ele fica nessa posição, não é o ideal. O que a gente faz para tentar evitar isso? Que na grande maioria funciona muito bem. Aqui no cantinho você faz uma cantopexia, que é você, com um pontinho, fixa essa parte durinha aqui da parte de baixo, no ossinho aqui na lateral. Tanto que, às vezes, os pacientes hoje saem com o olho mais japonesinho assim no final da cirurgia, depois fica mais natural. Mas no começo fica preso aqui, porque aí você puxa aqui, ó, e não vai para baixo. Então, fazendo a cantopexia, reduz bastante a chance de escleroshow, que é você ficar com a parte de baixo do branquinho aqui do olho aparecendo. Então, antigamente não se fazia muito. Hoje eu faço praticamente em todos os pacientes que eu vou retirar a pele aqui, a gente faz a cantopexia complementar, que é você manter isso aqui muito mais durinho, porque depois da cirurgia sempre existe uma retração cicatricial, né? Qualquer cirurgia que você faz, qualquer machucado, existe uma retração cicatricial. E aqui é muito levinho, muito fininho, muito fácil de retrair e puxar. Você fazendo a cantopexia, a chance disso acontecer é muito menor, você pode fazer com muito mais confiança a cirurgia. Gente, sempre que você for fazer uma cirurgia plástica, você tem que ver se o médico que está te operando, ele é cirurgião plástico, né, Márcio? Tem muita gente curiosa, tem gente que nem é médico fazendo cirurgia plástica, né? A gente vê de tudo nessa vida, eu já vi de tudo, você também, acredito que já tenha visto de tudo, então explica um pouquinho pra gente como é que a gente sabe. Você fez até um vídeo no seu canal do YouTube, né, que você explica como escolher o seu cirurgião, né, porque nem todo mundo é aqui de Florianópolis para você operar, mas você tem um vídeo explicando, explica um pouquinho aqui resumidamente como é que a gente faz para saber se a pessoa é confiável, se vale a pena. Isso, boa. Eu vou explicar para vocês, a gente vai deixar aqui o link também do meu canal do YouTube, que eu tenho vários vídeos explicando sobre cirurgia plástica, e um deles é explicando como é que você escolhe o seu cirurgião plástico. E é muito importante, hoje em dia parece uma coisa boba, mas realmente saiu do controle, né? Se você quer fazer uma cirurgia plástica, você deve procurar um cirurgião plástico. Se você quer retratar a sua pele, você deve procurar um dermatologista. Parece muito óbvio, mas infelizmente hoje existem todos os tipos de profissionais fazendo todos os tipos de coisa e acaba causando muito problema e acaba aparecendo cada vez mais no consultório problemas relacionados a não especialistas fazendo cirurgia. Então, umas dicas bem simples, né? Primeiro, procurar ver se a pessoa é especialista naquilo que ela está fazendo. Hoje em dia, todo mundo fala que é especialista em tudo, é um cursinho que faz no final de semana durante 2 dias. Não. Cirurgia plástica faz 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica, fora os fellows e tudo mais. Entra no site do CFM, esse é o órgão máximo da medicina. No site do CFM vai ter o RQE,
né, que é o título de especialista, ou você pode entrar na sociedade médica. Você entra na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, vai ter lá o nome do seu cirurgião plástico. Se ele não está nem num nem no outro, certamente alguma coisa está errada. Né? E se não é médico, muito menos ainda. Né? Mais complicado de ser cirurgião se você não é médico. Então, muito complicado, e a gente vê muita complicação, né? Muita complicação, e complicação pode acontecer com qualquer um, né, Márcio? Eu acho que todos nós que fazemos procedimento, que trabalhamos, a gente pode ter complicação, mas a gente tem condição de resolver essa complicação. Muito triste, muito desanimador a gente ver uma pessoa que tem uma complicação e depois ela fica completamente desamparada pela pessoa que operou, pela pessoa que fez, porque a pessoa não sabe resolver complicação, é muito triste. Isso acontece bastante em consultório de cirurgião plástico, porque quando tem uma complicação, eu sempre falo, né? Só complica com quem faz. Então, quem não tem complicação é porque ou não faz, é bom quando não deve fazer que não faz, mas ou porque não faz ou porque é mentiroso. Todo mundo que tem experiência já tratou muita gente e complicação estatística pode acontecer. Só que existem tipos de profissionais, né? Se você tem um profissional sério do seu lado, você vai ter uma complicação, o profissional vai estar do seu lado, vai fazer todos os tratamentos possíveis dentro da ciência atual para tentar de deixar da melhor maneira possível e vai ter experiência e vai saber fazer isso. Né? Um cirurgião plástico, por exemplo, 20 anos que eu faço isso da vida. Então, se eu tenho as complicações, eu sei buscar os melhores tratamentos para que aquilo seja corrigido da melhor maneira possível. Se você pega um profissional que não é médico, fez um cursinho no final de semana, às vezes é um procedimento relativamente fácil de fazer. E aí ele faz ali, só que faz não exatamente com a mesma técnica, vai ter uma chance de complicação muito maior, e no momento que complica, ele não faz a menor ideia de como tratar. Como ele não é médico, ele não tem tanta responsabilidade assim, te abandona, te deixa em casa, para de atender o seu telefone, e como é que você vai correr atrás? Aí você chega lá, procura a justiça e tudo mais, e o justiça vai falar, pô, mas você foi fazer uma cirurgia com um pintor, foi fazer uma cirurgia plástica. Ele sabe pintar, eu sei fazer cirurgia plástica. Aí você faz com um profissional que não é capacitado, ele vai te chamar de louco e você vai ficar abandonada de todas as maneiras possíveis. Então, pensa muito bem antes de investir o seu dinheiro, investir a sua saúde, porque a saúde, para voltar, é bem difícil. Exatamente. Investir a vida. A Adriana está perguntando, blefaroplastia também pode fazer com oftalmologista? Tem alguns oftalmos que fazem uma especialização chamada plástica ocular, né? E esses oftalmos também, muitas vezes, fazem blefaroplastia, né, Márcio? Então, os oftalmologistas que são experientes na pálpebra, na cirurgia. Eles fazem cirurgia de tumor, né? Às vezes eu indico para tirar tumor aqui de perto dos olhos, aí muitas vezes a gente caminha para um oftalmologista. Agora, a pergunta que não quer calar, tenta gente fazer essas modinhas, lipo HD, aquela lipoaspiração que fica aqueles gominho na barriga, aquela coisa que parece um músculo, né? Eu já vi um monte de gente fazer, e eu achei que ficou lindo. Eu falei, nossa, tá tudo definido. Eu falei, tá malhando, amiga minha que fiz. Eu falei, nossa, tá malhando, tá pegando pesado. Ah, não, fiz lipo HD. Explica um pouquinho pra gente sobre essa lipo HD. Você gosta disso? O que acontece é o seguinte, vamos lá. Vamos tentar ser bem justo, tá? Lipoaspiração HD é uma coisa que já surgiu há bastante tempo e aí entrou na moda lá na Colômbia e tudo mais, e agora está sendo mais divulgado. Você tem várias formas de marcar o abdômen. Vamos primeiro esclarecer o que é uma lipoaspiração de alta definição, média definição, seja lá qual for. É quando você faz umas canaletas no músculo, desculpa, você faz ao contrário, você faz umas canaletas na gordura para simular o músculo. Então, se você faz, por exemplo, uma de média definição, ou algumas entradinhas, você vai dar aquela silhueta de quem começou a emagrecer, começou a malhar e tá chegando num shape legal. Até aí, até aí tudo bem. Só que pensa o seguinte, para você fazer um relevo, você sempre, para dar a diferença de uma parte para outra, quer dizer que alguma parte vai ter que ficar com mais gordura. Então, sempre quando você faz alguma silhueta, algum lugar já ficou com mais gordura do que talvez pudesse ter ficado, né? Poderia ter tirado e deixado retinho, mas com um pouquinho de gordura. Se você faz uma silhueta, quer dizer que algum lugar já tem mais gordura do que poderia ter tirado. Outra coisa que é muito comum agora é a tal da lipo HD mesmo. A lipo HD mesmo, eu pessoalmente, é uma questão de gosto, tá, gente? Não tá errado, não é feio, quer dizer, feio tá nos olhos de quem vê. Mas é importante entender o conceito. É uma escultura da gordura.
É uma escultura da gordura, não tem nada a ver com músculo. É uma gordura que você vai e tira só num pedaço da gordura, e imagina que a gordura vem até aqui, um lado você tira bastante, né, uma canaleta assim, e a gordura está aqui do lado. Então você faz um vale com menos gordura. Só que para você provocar aqueles gomos são de gordura. Então, se você imaginar que você vai ter 20 anos e vai ser magro para sempre, beleza. Talvez engane melhor, principalmente nas fotos, porque na foto não se mexe, né? A gordura fica ali parecendo músculo, se for muito bem feito. Com o tempo, você pode engordar e esse gomo de gordura, ele pode engordar e ele se mexe, é uma gordura. Então, na foto, muitas vezes, fica mais bonito. A hora que você vê ao vivo se mexendo, nem tanto. E se essa pessoa envelhece ou começa a engordar, aí fica mais complicado. E o pior de tudo, é muito difícil você corrigir isso, né? Você voltar atrás. Então, se você faz uma marcação muito grande, no futuro, não, beleza, eu vou ficar mais velho, faço uma nova lipo e aliso tudo. Não é tão simples. Muitas vezes essa marca fica muito superficial, fica muito marcado, e aí você não consegue tirar aquilo. Fora que existem profissionais excelentes nisso, né? Mas a grande maioria fica uma coisa muito artificial, que quem entende um pouquinho mais de anatomia, ou um professor de educação física, ou alguém que, né, gosta dessa parte fitness e tudo mais, você vê a diferença clara, que ficam umas marcas retas, assim, completamente diferentes do que é o contorno muscular natural. Então, só para deixar claro... Dá para ver, gente, a gordura ele é molinha, o músculo ele é duro, então fica muito diferente. Só na foto, às vezes engana. Para enganar na foto funciona bem, mas é uma escultura de gordura, isso que eu queria deixar bem claro. Você pode gostar ou não, aí é uma opção de cada um. Eu falo que cirurgia plástica é igual tatuagem, você pode gostar da borboletinha ou um dinossauro tapando as costas inteiras, é uma questão de gosto. Mas é importante não ser enganado, é entender que é uma escultura de gordura. Os gomos são gomos de gordura. Segue. Ó, gente, quem perguntou de cirurgia de mama, no início da live a gente falou muito sobre mama, depois essa live vai ficar gravada no YouTube. Quem perguntou sobre prótese, muita coisa que a gente falou no início da live, atentando para outros assuntos, tá? Porque isso é muita coisa e a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Mas muitas perguntas sobre cicatrização, Márcio. E eu, inclusive, atendo paciente que faz cirurgia plástica e vem falando mal do cirurgião plástico, fala assim, o doutor me operou, ou às vezes paciente que faz qualquer outra cirurgia. Esses dias eu atendi uma moça que ela teve uma apendicite, que ela quase morreu por causa da apendicite, e ela veio falando mal do cirurgião que salvou a vida dela, porque ela ficou com queloide no lugar da cirurgia. Eu falei, olha só, você levante a mão para o céu e agradeça esse cirurgião que salvou a sua vida. Porque essa cicatriz está aí, não é por causa do cirurgião, é por causa da sua genética, porque essa cicatrização ela tem a ver com a sua genética. Então, a questão do queloide, que é aquela cicatriz aumentada, as pessoas temem queloide, as pessoas sempre perguntam, mas eu vou ficar com queloide? Muitas vezes a gente não tem como saber, mas se a pessoa já tem um histórico... Não tem como saber. Ela já fez uma cirurgia, já teve um queloide, é bem provável que se ela fizer outra, uma chance muito grande de ter queloide. Mas às vezes que pode acontecer, eu vejo muito, a pessoa faz uma área, não tem queloide, aí ela vai fazer uma cirurgia de face ou uma cirurgia de tórax, e ela tem queloide ali na cirurgia da mama, mas na cesárea ela não teve. Então a mesma pessoa, dependendo do lugar que ela opera, ela também pode ter queloide num lugar ou no outro. E a culpa não é do cirurgião, a culpa é do ponto. A culpa não é nada disso, a culpa é da tua genética, da tua condição da familiar. Agora, podemos evitar queloide? Muitas vezes a gente não pode evitar, mas a gente pode ver quando ele está começando a aparecer. Começa como uma cicatriz hipertrófica, que é uma cicatriz que vai ficando mais altinha e mais durinha. E aí a gente já pode tratar logo para que aquilo ali não vire um queloide. Isso é muito rápido muitas vezes, mas a gente pode tratar, tem vários tratamentos. Tem tratamento com uma fita adesiva de silicone, que é muito usado para evitar. Tem tratamento com o gelzinho de silicone, quando é um caso mais suave, ou até mesmo aplicação, infiltração de medicamentos, alguns medicamentos à base de corticoides ou imunomoduladores que a gente injeta ali naquela cicatriz, para aquela cicatriz não crescer. Muitas vezes, dependendo do local, tem alguns curativos que apertam, né? Quando é a orelha, por exemplo, a gente tem alguns curativos, algumas coisas que apertam para a pessoa não deixar essa cicatriz expandir, mas é muito difícil dizer que aquilo ali é feito pelo... Não pode dizer que é feito pelo médico, aquilo ali é da sua genética. Tem como evitar? Nem sempre, mas a gente tem como
ver quando está começando a formar e tratar logo. Né, Márcio? Qual a sua experiência? O que acontece? É exatamente isso que você disse, né? O queloide, você tem que imaginar de maneira inversa do que a gente gostaria que fosse. Se você já teve um queloide em alguma parte do seu corpo, você tem que encarar como uma grande possibilidade de você ter novamente. Então, tive um queloide na minha cesárea, vou fazer a mama. Eu encaro da seguinte maneira, grande possibilidade de você ter um queloide na mama. Agora, fiz uma cesárea e a cicatriz ficou bonitinha. Vou ter queloide na mama? Pode até ser que tenha também, mesmo não tendo tido antes. Então, infelizmente, a gente tem que ter esse cuidado extra. E muitas vezes pode acontecer isso que você falou. Você tem um queloide numa mama e na outra não. Pode acontecer. É igual, de maneira bem simples, né? Você pensar que quebrou a unha da mão direita e vai quebrar a unha da mão esquerda, ou não. São coisas independentes. Cada mama é uma cirurgia diferente. Muitas vezes é uma reação diferente. Pode ter infecção numa mama, pode não ter na outra. Uma pode ficar mais esticada. Uma o filho mamou mais, outra não. Então, elas vão responder a qualquer tipo de estímulo de maneira diferente. Não existe ponto milagroso, material milagroso, técnica milagrosa que evite um queloide totalmente. Ninguém pode garantir a sua cicatrização, infelizmente. E muitas vezes, né, mais triste ainda, em cirurgia, quando você faz uma cirurgia para salvar a vida de alguém, e aí dá um queloide, a pessoa fica pensando. Tem que pensar que isso é uma lembrança de que você poderia não estar aqui, e graças a esse médico você está aqui viva e saudável. E os tratamentos de queloide ou de cicatriz hipertrófica é isso que você falou. Você pode tentar refazer a cicatriz ou todos esses tratamentos que aí você sabe melhor do que ninguém como ajudar o paciente e deixar essa cicatriz mais bonita possível. Mas é sempre uma interrogação. Tem gente que tem um acidente horrível, não cuidou da cicatriz, não fez nada demais e de repente fica uma linhazinha fininha. E tem gente que fez uma cirurgia plástica com bisturi, última técnica possível, o melhor fio do mundo, e pode dar um queloide. A natureza, infelizmente, traz essas surpresas para a gente, né? É imprevisível exatamente como é que a gente vai cicatrizar, só fazendo mesmo. Ó, a Betânia Marinho está perguntando aqui no YouTube. Fiz uma cirurgia vídeo, pequena cicatriz, e tomando que a Betânia, se você puder, procura logo o seu médico, seu dermatologista, porque muitas vezes, quando ele está bem pequenininho, é mais fácil de tratar, tá? Não espere ele ficar grande, não. Quanto menor, mais fácil de tratar. Tem vários tratamentos, tá? Tem tratamento, como eu te expliquei, com gelzinho de silicone, com fita, quando são casos maiores, aí às vezes tem que aplicar medicação, tem alguns tipos de laser que pode fazer, mas algumas vezes você precisa tratar o quanto mais rápido possível, tá? Não perca seu tempo. Vamos lá. Vamos salvar essa live, tá, pessoal? Fica tranquila, porque tem muito assunto legal. Vamos salvar essa live, então. Para quem não assistiu essa live vai ficar salva completa no YouTube, que no Instagram ela ficou cortada. Márcio, você quer falar mais alguma coisa antes de eu te agradecer? Antes de tudo, quem não segue o Dr. Márcio, lá no Instagram, ele tem um Instagram bem legal, que tem vários vídeos legais, posts legais, Dr. Márcio Onida. Quem é de Florianópolis, siga ele, porque ele é um cirurgião dos maiores nomes de cirurgia plástica aqui na cidade de Florianópolis. Ele opera muito. Eu sei porque ele está sempre na correria e ele já tem bastante tempo de estrada, já tem bastante tempo de cirurgia plástica, então ele é bem experiente. E no YouTube ele tem um canal também, Dr. Márcio Onida, é só colocar o nome dele ali que você vai achar ele. Márcio, dá suas últimas considerações. Eu queria te agradecer muito por você estar aqui com a gente no domingo. Eu queria agradecer muito esse convite, né? A doutora famosa na internet, excelente dermatologista. Ela, quem vê, eu falei no começo da live, né? Quem vê a pele dela ao vivo só acredita nas coisas que ela fala quando vê ao vivo, porque a pele dela é inacreditável. Ela parece um filtro ambulante, assim. Mas, de qualquer forma, gostaria muito de agradecer o convite, ter essa oportunidade de falar aí com seus seguidores sobre cirurgia plástica. Queria aproveitar e convidar todo mundo a seguir meu Instagram e meu canal do YouTube também, que eu falo muito específico de cirurgia plástica, dessa maneira que vocês viram, bem honesto e direto. Rapidinho, deixa eu interromper. Pois não. Tem muita pergunta que a gente não respondeu, tá? E eu queria te pedir, Márcio, porque tem muita gente que a gente não conseguiu. São milhares de perguntas que a gente recebeu aqui na caixinha de pergunta, e essa live só tem 1 hora. Então, quem não foi respondido por algum motivo, depois eu vou pedir para o Márcio fazer uma caixinha de pergunta lá no Instagram dele. À medida que a semana for passando, ele vai respondendo essa caixinha de pergunta, ele vai responder o quanto ele conseguir, tá, Márcio? Faz esse favor pra gente, tá bom? Isso, eu vou puxando essas perguntas todas, respondendo lá no meu Instagram. Eu posso fazer também um vídeo no YouTube
selecionando essas perguntas e respondendo aí para todo mundo ficar o mais informado possível. Queria agradecer a todo mundo que fez as perguntas. Quem, por acaso, a gente não respondeu, vamos responder com certeza. É só continuar seguindo a gente aí que vamos acompanhar direitinho. Ó, só elogios para você, ó, perguntando onde você opera. Florianópolis, tá? Quem é de Santa Catarina, viaja, pode vir para Florianópolis aqui que ele opera aqui. E essa live vai ficar gravada. Muito obrigada, Márcio. Ó, depois quem perdeu a live vai ficar no YouTube e vai perguntar lá para o Márcio na caixinha que ele vai abrir daqui a pouco, tá bom? Ó, um beijo. Tchau, pessoal. Boa semana para você. Tchau, Márcio. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.